Olá, boa tarde. Hoje vamos falar sobre o aquecimento global. Agora, eu acho extremamente importante, quando falamos do aquecimento global, a gente precisa entender que todos os tsunamis estão intrinsecamente ligados a Pompeia. Se não fosse o que aconteceu em Pompeia, Cristóvão Colombo não teria ido até o continente asiático, e no continente asiático o mover das borboletas causou ventos estratosféricos que prejudicaram as camadas de ozônio e o frio, fazendo com que o seu kit gás do seu carro desse problema. E isso afetou diretamente todas as geladeiras das casas do hemisfério norte ligadas diretamente ao hemisfério sul. Perfeita a sua colocação. Acho que a questão dos combustíveis, como você chegou aí, do gás veicular, né, ele faz com que um aquecimento venha sobrepor o esfriamento, trazendo então uma confusão psicológica, fazendo as pessoas procurarem um encaminhamento médico para um neuro ou então para um reumatologista, porque isso se dá através das viagens marítimas que se fazia na época, isso lá desde Pedro Álvares Cabral, desde Sócrates. Eles são contemporâneos, né? Então eles conseguiram fazer esse estudo através da lei de Darwin, fazendo com que a física, na verdade, fosse considerada a geografia da história na época, relacionada às contas feitas pela língua portuguesa. Entendi. Então quer dizer que as contas da língua portuguesa ligadas ao caminho de Darwin foram extremamente importantes para que nós pudéssemos estar construindo toda uma coexistência das construções. Porque você sabia, os ferros não se interrelacionam. Quando eles não se interrelacionam, eles prejudicam psicologicamente as construções. E prejudicando as construções, afeta também psicologicamente os animais que se encontram na Nova Zelândia. E na Nova Zelândia, a gente sabe que os australianos se encontram muito tristes porque os índios lá nos Estados Unidos foram massacrados em virtude da colonização europeia ligada diretamente ao Big Brother. Só lembrando que a gente está falando de Darwin aqui, por isso que Titãs fez uma música, né, em homenagem a esse grande historiador Darwin, que fazia cálculos inimagináveis sem a calculadora, e ele fazia com que a questão desse aquecimento pudesse chegar na informação aos lares que antes não se tinha, porque o advento da tecnologia na época trouxe uma informação muito importante para a sociedade, para que elas pudessem imaginar que o caminho para as Índias deveria primeiramente passar pela rota asiática, porque naquela junção encontra-se o apóstolo Paulo conversando exatamente com a pessoa de Jô Soares, porque Jô Soares na época ele entendia muito bem que a questão do programa esportivo está ligado a questões financeiras, e o PIS não poderia ser sacado por conta da pandemia que se acontecia naquele país. Então chegamos à conclusão seguinte desse bate-papo. A minha opinião é a seguinte: o aquecimento global se deve ao uso indiscriminado do Pix. Então use o Pix com moderação. Sim, o Pix é um advento muito grande da era moderna e fez com que os primórdios alcançassem exatamente a questão de fazer uma transferência não só financeira, mas também uma transferência tecnológica para a vida daqueles animais que poderiam viver em paz em uma sociedade que não se tornaria então uma questão antagônica das situações pertinentes. As nossas conclusões, os nossos pensamentos estão aí, você pode opinar. Aqui nós temos uma conversa franca, ele tem a sua opinião, eu tenho a minha, mas eu creio que vocês entenderam onde nós queremos chegar, ao ponto crucial de que o efeito estufa ocasiona sim o maremoto nas terras africanas das geadas do sul e do polo norte, aqui no sudeste do Rio de Janeiro também. Então a gente encerra nessa tarde um papo sem cabeça. Eu sou Chico Cavernation. Eu sou o Mineirinho Carioca. E até a próxima. Até a próxima, galera. Um abraço.